A paz do Senhor Jesus. Espero que você possa utilizar-se desse vídeo, dessa orientação litúrgica, para ter um culto com a tua família na tua casa, com a Bíblia nas mãos e pronto para orar e para cantar e para estudar a palavra do Senhor, e que tudo isso seja glória ao nome dele e edificação para a tua vida. Vamos adorar a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 61, onde nós vamos ler os versos 1 a 11. Isaías 61, de 1 a 11. Abra, por favor, a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Isaías 61, de 1 a 11. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Esse texto é central, marcante para o início do ministério de Jesus Cristo entre os homens. Lá em Lucas 4 ele está citado. Entretanto, esse texto também é muito utilizado para dizer que nos dias atuais temos condições de sermos reis, sacerdotes gloriosos, gente com poder, gente próspera nestes dias. Perde-se a noção de que o texto seja profético, de que em Cristo Jesus nós somos curados e que a cura em Jesus Cristo aponta para a vida eterna. Perde-se essa noção. Pensa-se apenas no dia atual. Este capítulo grandioso, belo de Isaías, nos mostra que o nosso Senhor Jesus transforma a nossa existência de algo que se corrompe, que decai,
que se perde em algo que passa a ter sentido eterno, mas eterno vivo, eterno com glória na presença de Deus, para a exaltação do seu nome e para o desfrute da comunhão com Ele. Que esse capítulo de Isaías seja consolo para a tua vida e estímulo para viver com esperança no Redentor, que é Jesus. Nós vamos cantar 2 cânticos, o cântico Carvalhos de Justiça e o cântico Colossenses 1. Deus abençoe a sua vida e que enquanto você canta, repetindo as palavras de Isaías 61, de 1 a 3, com o cântico Carvalhos de Justiça, e depois repetindo as palavras de Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, com Colossenses 1, que você esteja exaltando, adorando a Deus na sua gloriosa majestade. Adoremos a Deus. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, já todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Vamos orar na presença do Senhor. Nosso Deus, estamos na Tua presença e Te buscamos em nome de Jesus, clamando que, por Cristo Jesus, nos perdoes os pecados, nos santifiques a vida, nos faça vermos o verdadeiro valor da existência, que existimos para Ti, que a nossa vida, se estendida ou abreviada aqui, no tempo que nos dás, aqui na criação, nessa época em que vivemos ainda sob corrupção, maldade, pecado, morte. O tempo que nos deres aqui, Senhor, seja para louvarmos a Tua glória. Mas concede, Senhor Deus, que nós estejamos com os pés na terra
e os olhos nos céus, os olhos para o alto, aguardando com esperança a manifestação de Jesus Cristo, Deus o Filho, que virá buscar a sua igreja. Que nós nos entendamos como carentes do Senhor, carentes da graça, carentes da santificação, carentes da comunhão contigo, pois tudo o que somos e temos, se for preservado em nós, nos manterá inacessíveis, nos manterá separados do Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos os nossos pecados, transforma-nos em pessoas que sejam agradáveis na Tua presença. E sabemos que isso acontece tão somente pela mediação de Jesus Cristo e pelo poder santificador do Espírito Santo sobre os redimidos em Jesus. Eis as nossas vidas, toma-as e usa-as para o Teu próprio louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos à pregação da Palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, onde estudaremos os seus primeiros 15 versos. João 6, de 1 a 15, abra sua Bíblia e vamos estudar a Palavra do Senhor. Com a Bíblia aberta, peço que você atente agora para a pregação. Nosso tema, Pão para a Páscoa. Pão para a Páscoa, na sua primeira parte, que seguirá ainda ao longo do capítulo 6. No capítulo 5 do Evangelho de João, aprendemos com o Senhor Jesus 3 coisas muito significativas. A primeira, aprendemos a respeito da sua soberania e poder para a salvação. A segunda, aprendemos sobre a sua unidade com o Pai em vários aspectos essenciais ao ser de Deus e ao ministério de salvação dos eleitos. E também aprendemos sobre a interdependência da fé na palavra de Deus com a fé em Cristo Jesus. No capítulo 6, continuidade da narração do apóstolo João, nosso irmão, testemunho ocular dos eventos da encarnação e inspirado pelo Espírito Santo, fez um longo relato envolvendo os episódios de 2 dias consecutivos nos quais o Senhor Jesus ensinou, por palavras e ações, a respeito da sua posição central no antigo sacramento da Páscoa. No primeiro estudo desse texto, estudaremos sobre a multiplicação de pães e peixes. Eu enfatizo que esse evento grandioso tem seu sentido fundado sobre a posição central do Senhor Jesus no antigo sacramento da Páscoa. Vamos a João, capítulo 6, versos 1 a 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto como para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva.
Assentaram-se, pois, os homens em quase número de 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Pelo início do capítulo, de modo introdutório, nos versos 1 a 4, João apresenta a situação social, temporal, geográfica e teológica do Senhor. Ao dizer depois destas coisas, que está no versículo 1, João apontou para a existência de um intervalo de tempo com duração relativamente indefinida entre o final da narrativa no capítulo 5 e o início da narrativa do capítulo 6. Seria relativamente indefinida porque há outra menção à festa da Páscoa em João 2, de 13 a 15. Deixando essa nova menção no capítulo 6, provavelmente para a festa no ano seguinte. Contudo, não se pode precisar quanto tempo teria transcorrido desde os eventos junto ao tanque de Betesda, em Jerusalém, como diz o capítulo 5, e estes narrados em uma nova localidade, isto é, junto ao mar da Galileia, como se vê aqui em João capítulo 6, verso 1, que vemos que ele estava junto ao mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Além disso, o verso 4 indica a proximidade da época da Páscoa, vinculando a história narrada com esse tema tão significativo. Diz lá o verso 4, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. No aspecto social, o verso 2 indica que numerosa multidão seguia Jesus. Não há como dizer que fosse pouca gente, pois o verso 10 indica a presença de quase 5.000 homens. Não é exagero chegar a 10.000 pessoas por considerar a presença de mulheres e crianças entre os homens. Era muitíssima gente. E justificando a presença desse povo, João acrescentou: porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Para nós, detendo a atenção cuidadosamente sobre o texto, pode ser imediata a relação com as profecias do Antigo Testamento, como a de Isaías 61, quanto a curas e, pelo correr do texto, quanto à prosperidade alimentar. Mas não se pode afirmar o mesmo entendimento das pessoas que seguiam a Jesus. Aquelas pessoas possuíam conhecimento superficial das promessas, sabendo mais sobre o que haviam ouvido das bocas menos eruditas do que daquilo que haviam estudado atentamente. Uma vez que Jesus parecia ser o Messias de Israel, diante da situação de carência do povo, as pessoas o seguiam pensando na possibilidade de ele ser aquele que transformaria a sua situação social e política. O povo que sofre busca soluções para o seu padecimento do modo que melhor lhe pareça, e preferencialmente o mais rápido possível. Em nosso país, buscam-se os que acenam com soluções imediatas para a necessidade do povo. Quando este quer pão, não adianta oferecer justiça.
Quando quer justiça, quem oferecia pão perde o lugar. Ainda que haja virtude no líder, o povo seguirá apenas àquele que oferecer resposta à sua necessidade imediata, sem grandes explicações e sem aprofundamento teórico ou teológico. Aquele povo queria pão, saúde e um líder libertador. Vejamos o que Cristo lhes ofereceu. Vejamos o que Cristo nos oferece. O Senhor ensina por meio de uma ilustração vivenciada. Os versos 5 a 13, que costumam chamar a atenção ao fato de um rapaz possuir 5 pães e 2 peixinhos, valorizando que o moço teria se disposto a servir a Cristo, não encontra qualquer fundamento nas escrituras dos 4 evangelhos. Apenas João menciona a existência do rapaz. Os demais nem o citam. Não está nisso o centro do ensino da passagem. Qual seria o centro, então? Seria o contraste entre as limitações humanas em prover sustento e vida e as ilimitações divinas nesse mesmo mistério. Os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, se utilizam das mesmas expressões. Caindo a tarde, os discípulos dizem a Jesus que despeça a multidão para que todos possam buscar alimento em alguma cidade próxima. A isso respondeu Jesus que os próprios discípulos providenciassem alimentos ao povo. Aqui, neste ponto, João acrescenta um detalhe importante. Jesus acrescentou ao desafio feito aos discípulos uma pergunta solícita. Está no verso 5 de João, capítulo 6. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Veja, era tão evidente a incapacidade dos discípulos para resolverem a demanda que o Senhor, solidário, desde logo colocou-se ao lado deles para amenizar a situação. Mas os olhos dos discípulos continuavam voltados para as soluções comuns, materiais e financeiras. Verso 7. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Nesse ponto, cabe mencionar os 5 pães e os 2 peixinhos. Isto que é para tanta gente, registra o verso 9, nas palavras de André. A solução não estava nos pães ou peixes, pois nada eram diante das necessidades. 5 pães, 2 peixes para 10.000 pessoas. Mais ainda, se Cristo pôde produzir tanto pão desde aqueles poucos pedaços, pensar que ele nada faria se não houvesse encontrado o rapaz, me parece reduzir a competência daquele que se mostrou todo competente frente à necessidade ali. A competência do Senhor começa a ser exposta com a organização das pessoas. Ele organizou os discípulos e disse-lhes como organizar a multidão. Está no verso 10. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se. E depois você percebe, por favor, no versículo 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram. Ele os organizava e fazia com que eles organizassem a multidão. A seguir, Jesus surpreendeu a todos. Agradeceu a Deus pela comida, que era tão pouca, e passou a distribuí-la, como registra o versículo 11. Simplesmente passou a distribuí-la. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente,
os peixes quanto queriam. Simples assim. A solução estava em Jesus, que manifestava a sua competência ilimitada diante dos olhos de todos. Sem dinheiro, sem dispersão, com organização e poder. Poder que fez sobejar a necessidade de cerca de 10.000 pessoas. Eis o ensino. Jesus provê para além da necessidade humana de vida. Ele é pão farto que nessa história foi apenas ilustrado. Na continuidade do texto, seguindo pelo capítulo 6, ele ensinou coisas mais profundas. Mas sigamos o passo do Senhor. Ele iniciou com a ilustração. Vamos ficar satisfeitos com o modelo dele. Jesus provê pão e peixe mais que suficiente para a manutenção da vida. Entretanto, o povo tinha suas inclinações e desejos. Eles ainda não estavam prontos para receber o ensino sobre a redenção. Não ligavam o pão à Páscoa. Tudo o que queriam era um libertador da sua opressão social e política. Queriam um Messias revolucionário. Queriam um rei terreno, um salvador da pátria. Não é isso que o povo deseja? Pense um pouco e veja se não é isso que você deseja. Sustento farto e imediato. Cura para a tua enfermidade. Poder contra os teus inimigos. O que todos desejam é o máximo de vida agora e para agora. Mas Jesus, sabendo que estavam para vir arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Se o povo deseja soluções imediatas, Cristo propõe solução eterna e não aceita trabalhar em favor daquilo que o povo deseja. Era apenas uma ilustração vivenciada. Jesus é o Rei da Glória e não reduzirá isso por nada, por ninguém. Aplique isso a você mesmo. As pessoas em geral, quando buscam a Cristo, o fazem para resolver uma demanda imediata. Quando pensam no eterno, não o fazem para honrar a Deus. Buscam a Cristo por temerem o inferno. De qualquer modo, buscam-no para resolver um problema quanto à preservação pessoal. Poucos se dão conta dos próprios pecados e da necessidade de santidade e justiça para honrar a Deus. Poucos desejam seguir a Cristo apenas para ter comunhão com Ele e viver verdadeiramente. A comunhão com Cristo é vida. Poucos desejam a Cristo porque Ele é digno de ser adorado e servido. Qual é o seu caso? Lembre-se, Cristo dá vida aos que dele se alimentam, para que o reconheçam como o Rei eterno que ele é. O Rei da Glória que se deu como Cordeiro Pascal em favor do seu povo. É assim que você crê nele? Para a glória dele ou apenas para o teu socorro? Cristo, pão para a Páscoa. Vamos cantar esses dois cânticos. Um hino
do nosso Inário Novo Cântico, número 251, O Pão da Vida. Não é muito conhecido, mas será bom para que nós o aprendamos. E o cântico antigo, mas muito bom, O Rei da Glória. Vamos cantar ao Senhor. varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus
Só Jesus, só Jesus. Em breve, o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará. Oremos. Ó Deus verdadeiro, todo-poderoso, santo e glorioso. Quando a teologia diz que o Senhor se esvaziou, a partir do texto de Filipenses capítulo 2, que o Senhor se fez carne, habitou entre nós, a partir do capítulo 1 de João, quando a teologia vê isto nas Escrituras, e então aplica, dizendo que o Senhor fala conosco como a mamãe ao seu filhinho pequeno. Nós custamos a entender e a aceitar como verdade, mas é o que o Senhor faz. O Senhor Jesus tomou de uma ilustração vivenciada, multiplicou o pão, multiplicou peixes para o alimento de 10.000 pessoas aproximadamente. E o fez pelo seu próprio poder, de maneira totalmente independente do poder e da vontade humana. E nós podemos ver nisso, Senhor, a comunicação do Senhor Jesus conosco, de um modo próximo, de um modo experimental, buscando com o exemplo, com aquela vivência, deixar claro para aqueles que o acompanhavam que Ele é o provedor do sustento. E se o pão alimenta para a vida terrena, Ele é o alimento para a vida eterna. Ó Deus, concede que nós tenhamos aprendido essa lição. E que estejamos, Senhor Deus, seguindo a Cristo, cheio do Espírito Santo, como diz Isaías 61 e aplicado pelo próprio Senhor em Lucas 4. Creiamos neste que, ungido pelo Espírito, se comportou de maneira santa e perfeita, ensinou a viver com cuidados de quem ama, e foi à cruz, e morto na cruz, não permaneceu na sepultura. Ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, subiu aos céus e de lá virá. Aguardamos por Cristo, ó Deus, para buscar a sua igreja. Ó Deus, concede que nós todos que ouvimos e que lemos a tua palavra, estejamos crentes no pão para a Páscoa, Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em nome dele oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito sejam sobre a sua igreja. Amém. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em Filipenses capítulo 4, versículo 14, diz: Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. A igreja de Filipos mostra amizade e companheirismo. Estamos vivendo uma onda fantástica dentro da nossa denominação, onde não há nenhum registro histórico do avanço missionário transcultural em todo o nosso período enquanto igreja. São mais de 240 missionários em mais de 45 países, com em torno de 200 missionários em preparação, que têm o compromisso de anunciar a glória de Deus nas terras mais distantes deste mundo. Entretanto, nós estamos vivendo também um grande desafio. Com as variações cambiais, em especial do euro e do dólar, muitos dos nossos missionários têm sido afetados com essa instabilidade
E eu quero desafiá-lo a se envolver como companheiro e como amigo. Desafiá-lo a levantar uma oferta especial para que possamos atender aos nossos missionários que atuam fora do nosso Brasil. Quero deixar aqui o meu pedido enquanto Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, para que você esteja sendo o nosso companheiro e o nosso amigo nesse momento de tribulação. Deus abençoe e conto com a sua participação.